Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Silas na área mais uma vez. Hoje, 13 de maio de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. E aí, preparados para mais uma aula? Na aula passada, tivemos a oportunidade de estudarmos fisiologia humana, no caso, sistema imunológico. Compreendemos um pouco sobre esse sistema e os órgãos que fazem parte. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o estudo do sistema imunológico, tá bom? Nós vamos estudar sobre os anticorpos e também a questão da vacina, né? Como é que a vacina age em nosso organismo. Sistema imunológico, a defesa do nosso corpo. Hoje a gente vai reforçar um pouco mais sobre esse sistema que é extremamente importante para a defesa do nosso corpo, do nosso organismo. Beleza? Os órgãos do sistema imunológico. Turma, na aula passada a atividade foi basicamente pesquisar sobre esses órgãos, tá bom? Pesquisamos, mas não houve um momento de explicação para vocês compreender onde é que se localiza, tá? Então, assim, o baço está aí localizado nesse órgão em destaque, ao lado, tá bom? Uma curiosidade, muitos, quando às vezes está jogando, ou corre demais, ou está fazendo alguma atividade física e sente aquela dor do lado esquerdo, debaixo da costela. Aí muita gente diz, a passarinha caiu. Eu estou sentindo a dor aqui do lado, foi a passarinha foi a passarinha que caiu. Aí pega o ramo verde e põe do lado. Eu mesmo já fiz isso e não foi uma vez só quando eu estou correndo, tá? Essa dor que a gente sente não é a passarinha, é o baço, entendeu, turma? É o baço. Quem também gosta de assistir desenho aí, assiste Kik Butovski, que eu já assisti, eu não sei se vocês conhecem. Ele sempre fala, perdi meu baço, não sei o que é meu baço. O baço é esse órgão aí, a gente também conhece por passarinha, né? A passarinha da gente levantou, tá bom? Então, na verdade, não é passarinha, é o baço. E os linfóides e gânglios linfáticos, eles se localizam em todo o corpo, principalmente na virilha, nas axilas, entendeu, pessoal? São um tipo caroço, pequeno, que fica espalhado pelo corpo, tá bom? E aí esses órgãos é que tem a função de detectar possíveis invasores no nosso sistema, tá bom? E aí criar o anticorpo, que é o que a gente vai estudar hoje, para que ele possa agir e assim eliminar a doença, no caso, né, o invasor do nosso organismo. Anticorpos. Os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, representado pela sigla Ig, são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo, tá? Eles atuam contra organismos invasores do corpo, tais quais as bactérias e os vírus. A principal função dos anticorpos é a defesa do organismo, os quais atuam diretamente contra os micro-organismos invasores que podem causar diversas infecções e doenças. Dessa maneira, eles neutralizam as toxinas dos parasitas extracelulares. Ou seja, nosso corpo, quando a gente adere a algum tipo de doença, ele leva algum tempo para o nosso sistema imunológico criar os anticorpos, tá bom, pessoal? Que é a nossa proteção natural, tá? Contra esses tipos de invasores. Tem alguns vírus que com o nosso sistema imunológico a gente consegue eliminar ele normalmente, tá? Demora uns dias, mas consegue.
entendeu? Já tem outros que infelizmente não, como eu expliquei, a questão da AIDS e também do coronavírus. Exame de resultado sorológico do Covid-19, SARS-CoV-2 do professor. Como eu falei no áudio anterior, na aula passada, eu já tive Covid, já fui diagnosticado com Covid, tá? Mas não se preocupe que foi há quase 9 meses atrás, tá bom? E esse foi o exame que eu fiz. Quando eu fiz o exame, já havia tido a doença há uns 4 meses ou mais, tá? Então tá aí, esse é o resultado do meu exame sorológico que eu vou estar compartilhando com vocês. Observe aí que na parte que diz anticorpos IgG dá reagente, tá? Por quê, professor? Porque com base na amostra do meu sangue e nos elementos químicos do laboratório foi constatado que o meu corpo já tem o anticorpo do Covid-19. Ou seja, eu tive a doença e o meu sistema imunológico produziu os anticorpos para agir em cima dela, tá bom? Então, eu já tenho esse anticorpo, tá? E aí embaixo vem escrito o seguinte, anticorpos IgM, que diz que é não reagente. Como assim, professor? Nesse caso, nesse exame, tá? O IgM representa o vírus ativo no nosso corpo, tá bom? Resumindo, segundo o exame, eu tenho o vírus, aliás, eu tenho o anticorpo do Covid-19, porém eu não tenho mais o vírus ativo. E isso no dia 8 de janeiro de 2021, que foi a data que eu fiz o exame, tá bom? Então assim, se eu ainda tivesse com o vírus ativo no meu corpo, tanto o IgG quanto o IgM, que está em cima, daria reagente, entendeu? Vacina salva vidas. Antes de continuar com a slide, dando sequência no slide anterior, tá, pessoal? Trouxe aqui duas fotos, particularmente onde eu me sinto muito feliz, tá? Sou eu aí nas imagens, recebendo a primeira dose da vacina contra o Covid-19, tá bom? Eu tomei a AstraZeneca. Pelo fato de sermos comunidade quilombolas, tanto aqui Antari, Queimada do Rufino, Canarina e Volta do Águado, vacinaram as pessoas, já estão vacinando as pessoas nas idades de 25 a 39 anos, tá bom? Por isso que infelizmente nem todos foram vacinados ainda. Mas eu estou na torcida para que todo mundo possa ter essa mesma felicidade, essa mesma emoção que eu tive, tá? Mesmo que fiquei aí derrubado por um dia e meio por conta das reações, mas valeu a pena, estou bem. Foi momentos que poderia acontecer com qualquer um, aconteceu comigo, outras pessoas não teve nenhuma reação, tá? Mas voltando aqui, a vacina, pessoal, ela estimula o nosso corpo a produzir anticorpos para esse vírus, tá bom? Por quê, professor? Porque veja bem, o Covid-19 ele age muito rápido em nosso organismo e tem pessoas que não aguentam a produção do anticorpos até a tempos, aí vem a falecer, entendeu? Então a vacina prepara o nosso corpo, ela avisa nosso corpo, ela traz essas informações desse vírus, entendeu? E induz o nosso corpo a produzir esses anticorpos. Existem diversas vacinas, pessoal, que estão sendo produzidas contra o Covid-19, tá? Muitas já foram aprovadas, outras estão em uso emergencial, outras estão em fase de teste, em fase de estudo, tá? Eu trouxe aqui 5 vacinas, as quais umas já estão em uso emergencial, outra em uso definitivo e outra aguardando a autorização da Anvisa, né? Então, no Brasil, tem a vacina da Janssen, que pertence a Johnson Johnson, que está, no caso, em uso emergencial, ou seja, foi aprovado para uso emergencial devido à pandemia, mas não tem a autorização definitiva. Tem também a Coronavac, do Instituto Butantan, que também está na fase de uso emergencial, tá? Tem a AstraZeneca, da Oxford, que está no seu uso definitivo, que foi a que eu e muitas pessoas daqui da minha comunidade
foi contemplada, tá bom? Com a AstraZeneca. Tem também a da Pfizer, BioNTech, que está no uso definitivo, e a Sputnik V, que está aguardando a autorização da Anvisa, tá? Cada vacina tem sua característica, tem sua maneira de agir no organismo, tá bom? E sua faixa etária que pode ser desenvolvida, que pode ser aplicada. Veja bem, pessoal, nós estamos falando aqui de uma situação, do assunto e trazendo a situação atual para a sala de aula, tá? E em se tratando de vacina, vacina salva sim, tá? Vacina salva sim. Então, se você ainda tem a ideia de não tomar vacina, porque é isso, porque é aquilo, porque ouviu dizer isso, ouviu dizer aquilo, ou conhece alguém que não quer tomar, veja bem, é uma questão de saúde, tá? Eu tomei a primeira dose, tô bem, ainda não virei jacaré, não estou sentindo diferença nenhuma, só a felicidade de poder já tomar a primeira dose e torcendo para que todos sejam contemplados com essa vacina, tá? E que tudo volta ao normal e que a gente volta para a sala de aula, que a gente volta a ter o contato, né, um com o outro, beleza? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta colorir papel. Na atividade de hoje, vocês irão realizar um relatório, tá, de uma das 4 vacinas que estão sendo utilizadas aqui no Brasil, tá? Eu apresentei 5, mas na atividade eu não vou considerar a Sputnik V, pois ela ainda não foi autorizada pela Anvisa. Então a gente vai deixar ela de lado por enquanto. Então você vai escolher, tá bom? Uma das 4 vacinas que foi apresentada, tá? A AstraZeneca, a da Pfizer, a Coronavac e a da Janssen, tá bom? Você vai escolher uma delas e fazer o relatório conforme as perguntas que o professor fez. Como assim, professor? Veja bem, eu vou passar algumas perguntas lá embaixo, após no campo da atividade, tá? E vocês vão me responder através de texto. Veja bem, não é para extrair da internet e trazer diretamente para me enviar diretamente, tá? Não. Vocês vão responder aquelas perguntas em forma de texto. Não é para colocar pergunta, tá? A pergunta é só para orientar. Um exemplo das perguntas que está lá. Como essa vacina reage no nosso organismo? Você vai pesquisar lá como ela reage. Aí você vai colocar seu texto lá, como ela reage em nosso organismo, tá bom? Depois, vamos imaginar aqui, qual o público-alvo dessa vacina? Então você vai colocar lá, vacina, se você escolheu a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca é destinada ao público de 18 a anos acima, não é indicado para pessoas de tal idade, não é indicado para gestante, né? Sabe? Essas informações assim, com base na vacina que você escolheu, tá? O AstraZeneca, ou da Pfizer, ou da Janssen, desculpa, ou a Coronavac, tá bom? E aí você vai fazer o relatório, esse texto respondendo essas perguntas e me enviar, tá certo? Na atividade de hoje, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema imunológico, não é? A defesa natural do nosso organismo. Também analisamos 5 vacinas, conhecemos, né? 5 vacinas que já foram aprovadas ou está em aprovação pela Anvisa no Brasil, tá bom? E em seguida vocês foram orientados a realizar a atividade do dia, tá? Então, desde já, muito obrigado. Aqui finalizo a aula, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade, tá certo? E qualquer dúvida vocês já sabem, é só procurar o professor, beleza?